Boa noite a todos. É uma alegria, um prazer, uma satisfação estar aqui nessa noite abençoada e iluminada pelo Divino Pai para aprendermos juntos acerca de alguns dos seus ensinamentos. Que as bênçãos, a paz e a luz divina nos envolva hoje, agora e sempre. Queridos irmãos, eu trago um forte abraço de todos que fazem o grupo de estudos espírita Joana, para todos que fazem a família do Antônio de Pádua. Vocês estão me escutando bem? Porque eu estou com a voz farrapando um pouquinho por uma questão de saúde, mas estamos na seara de Jesus para trabalhar e o trabalho acontece com a assistência da espiritualidade e a permissão do nosso Pai. E hoje nós iremos inicialmente falar sobre um tema muito necessário a cada um de nós. O amor é o caminho para nosso progresso espiritual. Falar de amor é falar sobre Deus, é falar sobre esse amor pleno, porque Deus, o nosso Pai, esse Pai de amor, de infinita misericórdia e bondade, Ele é o amor pleno, o amor por excelência. E nós somos o amor em desenvolvimento. Este Pai de amor plantou em cada um de nós, os seus filhos, uma sementinha de amor. E Ele nos concede o livre arbítrio para que nós escolhamos a melhor maneira de cultivar, de regar esta semente de amor. Cabe a cada um de nós escolher, discernir os melhores caminhos, percursos ou trajetos a seguir, buscando vivenciar o amor como nos ensina o nosso Senhor. Falar de amor é falar de perdão, é falar de gratidão, é falar de amor ao próximo, é falar de caridade, de solidariedade. É falar sobre os ensinamentos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Esse Evangelho que serve para nós como uma bússola, como um instrumento que nos direciona. É falar sobre consolo, porque o nosso Evangelho é essa ferramenta que nos motiva, que nos renova, que nos fortalece, que nos impulsiona a seguirmos adiante, com muita fé, força e coragem. Jesus, que é o nosso mestre, modelo e guia, como diz lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, de uma maneira resumida e objetiva, é perguntado: qual é o espírito mais evoluído que serve para nós de guia, de modelo, de exemplo a ser seguido? E a resposta, formada por 5 letrinhas, aparentemente tão pequeninas, de um valor imenso: Jesus. Ele é o nosso mestre. Ele é o amor vivo. E é Ele que, entre tantos ensinamentos, nos diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por meu intermédio.
Então, quando nós procuramos seguir, trilhar estes caminhos que o Mestre nos apresenta a todo instante, pouco a pouco teremos a possibilidade de nos transformarmos em espíritos melhores e irmos nos aproximando de Deus, esse Pai de infinito amor. Ele que não nos desampara em nenhum minuto. Ele que cuida de cada um de nós a todo instante. Jesus, o nosso Mestre, ele está sempre ao nosso lado. Eu gosto muito de usar um questionamento para que possamos refletir juntos, que diz assim: Jesus está sempre conosco e nós estamos com ele. Quantas vezes, quando a dor, algum momento desafiador, alguma pedrinha surge, bate em nossa porta, em nosso caminho, nós questionamos o porquê comigo. Jesus, tu estás aqui ao meu lado. Pai, por que eu estou a passar por isso? E esquecemos que todos nós estamos no planeta Terra, este planeta de provas e expiações. E estamos aqui para nos melhorarmos moralmente e espiritualmente por consequência. Porque ninguém pode crescer, avançar um degrau na escala espiritual sem progredir moralmente. E nós, que nos dizemos espíritas ou estudantes da doutrina espírita, como eu gosto de dizer, não podemos jamais esquecer que o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, trata das leis morais. Leis essenciais ao nosso melhoramento, ao nosso crescimento. Para que nós possamos concretizar esta reforma íntima, transformação interior, independente da nomenclatura que seja utilizada, o significado é o mesmo. Nos transformarmos, corrigirmos em nós o que se faz necessário para pouco a pouco alcançarmos um degrau, um percentual, pouco a pouco, pois ninguém se transforma de uma forma rápida, instantânea. O processo é gradual, mas ninguém muda ninguém. Cada um de nós é responsável por essa construção desta reforma interior. E esta reforma só pode acontecer quando nós nos esforçamos para vivenciarmos esse amor que o Senhor está a nos ensinar. O amor, ele é a base, é o alicerce de nossas vidas. Todos nós temos as condições necessárias para desenvolver esta semente de amor que o Pai plantou em cada um de nós. Aqui na Terra, dizemos que o coração é o órgão onde nós nutrimos e emitimos este sentimento. Todos, especialmente o sentimento do amor. O amor constrói. O amor rompe barreiras que as palavras não explicam. Não tem como descrever. Mas isso só pode acontecer a depender da nossa força de vontade,
da nossa perseverança. E muitas vezes, diante dos desafios, das vicissitudes que são necessárias, nós paramos, ficamos em dúvidas, às vezes angustiado. Qual o caminho que eu vou seguir? Que porta eu irei adentrar? E aí é quando esquecemos de nos lembrar que Jesus está sempre ao nosso lado. Tem uma mensagem que diz: levanta e anda. Todos nós somos aprendizes. Somos portadores de falhas e de virtudes. Se assim não fosse, não estaríamos no plano Terra. Nenhum de nós, aqui na Terra, é detentor só de virtudes ou é um poço de falhas. Cada um no seu estágio, no seu nível de evolução, possui o seu percentual de falhas e de virtudes. Nós precisamos entender que Deus nos concede oportunidades, momentos e situações para crescermos a todo instante. O que é necessário é que nós observemos e aproveitemos estas oportunidades de crescimento. Aí, às vezes, alguém pode dizer assim: mas, Simone, eu estou vivendo um momento tão desafiador, tão diferente pela primeira vez em minha vida, ou pelo menos nesta existência. Eu estou vivendo um momento de dor, uma dificuldade financeira, uma dificuldade no relacionamento familiar. Mas esquecemos que não cai uma folha de árvore se o Pai não permitir. Ele não põe fardos pesados em ombros leves. Se estamos a vivenciar, é porque necessitamos. Bendita e meritória é a dor de cada um. Toda dor traz uma lição de amor. Mas isso só acontece quando nós passamos e nos permitimos extrair esta lição. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, entre tantas mensagens, em seus itens, nós temos a mensagem: a paciência, a afabilidade e a doçura, a obediência e a resignação. Pela mensagem, a paciência, ela diz inicialmente mais ou menos assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Este é o grande ensinamento. Todos nós somos pedras brutas que precisamos ser lapidadas. E a dor é uma forma de concretizar esta lapidação. Precisamos entender que através da dor somos convidados ao aprendizado, à reforma interior, a ter uma compreensão da importância da vivência dos ensinamentos do Mestre, do Pai de amor e do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Estudamos. É muito comum nas casas espíritas haver o estudo. Estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Estudamos também
em sua maioria, as obras conhecidas como que compõem o Pentateuco. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Diga-se também uma obra intitulada O que é o Espiritismo, bastante esclarecedora. Importante. O estudo é necessário, porque o aprendizado nos leva também ao conhecimento, à adição, à soma, para que possamos ter uma clareza destes ensinamentos. Realmente, aprendizado necessário, estudo necessário, mas a vivência, a prática é essencial. De que adianta se Simone diz assim: hoje eu vou estudar 3 capítulos do Livro dos Espíritos, vou estudar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, vou ler, analisar, interpretar, ótimo. E a prática? Então nós estudamos, aprendemos, assimilamos. E muitas vezes a vivência só acontece quando estamos dentro da seara espírita. Estamos falando da espírita porque é a que nós estamos aqui a conversar, a que nós estudamos. Mas da religião católica, evangélica, tudo se fala sobre os ensinamentos de Deus. Sobre os ensinamentos de Jesus. E é essa prática que nos conduz ao caminho do progresso espiritual. Porque quando nós buscamos praticar esses ensinamentos, estamos buscando vivenciar o amor. O Evangelho, segundo o Espiritismo, em suas lições do início ao fim, ele traz reflexões sobre o amor. Ele traz esclarecimentos para todo e qualquer assunto necessário à nossa vida. Nós precisamos extrair estes aprendizados e fazer a nossa parte. Mas são tantos os desafios. Sim, desafios necessários. Estamos aqui na Terra. Todos nós escutamos com muita frequência o mundo de provas e expiações. Um dia teremos a oportunidade de adentrar outros mundos. Mas para que isto aconteça, para adentrarmos um mundo um pouquinho mais avançado, ainda temos muito o que aprender e o que apreender. Praticar. Precisamos arregaçar as mangas e fazer acontecer o nosso melhor. O amor, para que ele possa ser vivido, depende muito de nós. Precisamos fazer um esforço constante para reduzir em nós um percentual do que conhecemos como chagas da humanidade: egoísmo, orgulho e vaidade. E quando pouco a pouco vamos conseguindo reduzir este percentual destas chagas em nós, conseguimos ter uma compreensão melhor deste verdadeiro amor que o Pai nos ensina, que o Evangelho nos esclarece. Todos nós temos a capacidade de exercer este amor, porque somos filhos do amor pleno. Mas para que isso aconteça, precisamos realmente nos esforçar.
Todos nós temos um percentual de melindres. E às vezes alguém diz assim, não, eu não sou não. Eu prefiro me usar como exemplo, né, para não citar as pessoas, porque quando eu estou falando, os ouvidos que primeiro escutam são os meus. E eu sei o quanto ainda tenho o que aprender. Eu sou uma formiguinha buscando aprender, trabalhar para conseguir, pouco a pouco, me melhorar. E aí as pessoas dizem, não, mas não é simples. Jesus não disse que seria simples, que seria fácil, mas ele disse que seria possível. E entre tantos ensinamentos, ele também nos diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amo, porque ele está sempre nos amando. E nós? Então Simone, muitas vezes, faz algo que ela acha super natural e não é nada demais. Mas se A, B ou C fizer a mesma coisa, Simone, assim como todos nós, temos uma facilidade de apontar a falha de outrem. Porque fulano disse, porque fulano fez, porque fulano pensou, porque muitas vezes queremos até adivinhar o que o outro está a pensar. Eu tenho certeza que ele vai falar isso, isso e isso. A gente já está lendo o pensamento do outro. Porque nós temos essa tendência de julgar. E esquecemos que Deus é a justiça plena. A justiça dos homens é falha, mas a justiça divina, ela não possui nenhuma falha. Não nos preocupemos em tomar conta do comportamento, da conduta, da fala, do pensamento do outro. Aproveitemos a nossa encarnação para corrigir em nós, para tomar conta da nossa conduta, do que se faz necessário alterar, ajustar. Mas tantas vezes usamos esse tempo que dizemos que não temos para apontar as falhas e os desajustes de outrem. É muito comum proferirmos ou escutarmos algo do tipo, eu não tenho tempo, porque é o trabalho, é o esposo, é o menino, é a esposa, é a faculdade, enfim, são muitos compromissos. Mas aí a gente tem um tempo para estar observando a vida do irmão. Onde nesse tempo nós poderíamos estar fazendo algum trabalho em preces. A prece é o melhor e maior instrumento para todos os instantes de nossa vida. Fazendo um trabalho na casa espírita, num abrigo, ajudar numa sopa, ajudar na evangelização infantil, ajudar na separação de roupas. São trabalhos que constroem, que edificam o espírito. E nos direcionam ao caminho indicado por Jesus. E quantas vezes desperdiçamos esse tempo? Quanto é importante fazermos o bom uso do nosso tempo. Não sabemos quanto tempo estaremos aqui nesta encarnação. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20, 30 anos, um mês, um dia. Às vezes aquele irmão nasce, reencarna, né? E desencarna em poucos segundos.
Então vamos fazer o bom uso desse tempo. Vamos aproveitar a oportunidade para dizer para o nosso irmão: amo você. Que Deus te abençoe. Que Jesus te ilumine. Quando alguém chega para nós e diz algo desse tipo, será que é propagado com a mesma facilidade do que quando acontece uma fofoquinha, um acidente, um assalto? No instante vai para as redes sociais, vai na campanha boca a boca, muito rapidamente é propagado. Mas vejamos um exemplo. Você vem andando na rua, pensativo, preocupado com algo, angustiado, e de repente você passa por um irmão, por uma irmã, que nem conhece, ou pelo menos não lembra dessa existência. E por algum motivo há aquela parada, e a pessoa olha para você e diz: que Deus te abençoe. Bom dia ou boa tarde. Quantas vezes essa mensagem que dizemos ser tão pequenina, mas na realidade de um valor imenso e profundo, ressignifica aquele momento que o outro está a passar. Será que nós nos lembramos disso? Da importância de dizer que Deus te abençoe, meu irmão. Quer ver outra coisa muito comum? Que outro dia até uma pessoa brincou comigo, porque disse que eu sou muito antiquada. Porque na minha família, nós ainda temos o hábito bença mãe, bença tia. E na modernidade de hoje, eu não sei o que é exatamente ser moderno ou moderninho, isso é ser antiquado. Há pouco tempo, eu estava saindo com uma pessoa da porta da minha casa e disse: tchau, mãe, a bênção. E a pessoa virou-se para mim e disse: tu ainda está nesse tempo? Tu és muito antiga mesmo. Será que um Deus te abençoe prejudica em algo? Que caminho é esse que nós estamos buscando para o nosso crescimento espiritual? Precisamos refletir. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem que fala sobre, no capítulo 11, intitulado Amar o Próximo como a si mesmo. Tem um trecho que diz assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. A própria mensagem, ela já é autoexplicativa. Que possamos, queridos amigos e irmãos, aproveitar cada vez mais esta encarnação para nos transformarmos moralmente e, por consequência, alcançarmos um degrau na nossa escala de evolução espiritual. Em nossos estudos, encontramos um trecho que fala da lei de amor, contida no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. E ele diz assim, de uma forma mais resumida: o Espiritismo nos ensina que a lei de amor é o bálsamo divino que guia a evolução, impulsionando o espírito do instinto à razão. E, finalmente, a consciência amorosa. A progressão espiritual
não é medida apenas por conhecimento intelectual, mas sim, primordialmente, pela transformação moral, onde o amor se torna o alicerce para a verdadeira felicidade e evolução. Queridos, mencionamos agora há pouco que falar de amor é falar sobre perdão, sobre gratidão, sobre caridade, sobre obediência e resignação. Estamos falando sobre ser obediente e resignado perante as leis divinas. Nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, ele fala sobre obediência e resignação. E quantas vezes, quando conversamos com alguém sobre resignação, há uma interpretação errônea, quando alguém diz assim, que nada, ser resignado é se rebaixar a outrem. E esquecemos que não é esse o ensinamento que a lição do Evangelho nos diz. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Precisamos extrair. Já dissemos que não é instantaneamente, mas pouco a pouco. De nós, esse orgulho, esse egoísmo, que muitas vezes temos até vontade de agir ou de falar algo, mas o orgulho fala mais alto e perdemos o que chamamos de coragem. Quando na realidade é uma fraqueza. Porque já sabemos como devemos agir e o que devemos falar, se nos basearmos no estudo da mensagem. Mas para que o outro não pense isso ou aquilo, que é uma outra preocupação que nós temos, é com que o outro pensa sobre nós. Precisamos nos sentir mais leve, reduzindo essas chagas da humanidade, para sentirmos o agir de Deus em nossas vidas. Quando nos lembrarmos com a constância maior de sentir a presença de Deus, de escutar as suas orientações, nos sentiremos mais preparados, mais leves e equilibrados para trilharmos este caminho que Jesus nos ensina. Falar sobre o amor é o caminho que nos leva a esse progresso espiritual. Também é falar sobre orar e vigiar. Uma das lições também do nosso Evangelho, que é esta doutrina espírita que nos esclarece, que nos fortalece e que nos consola, tanto nos ensina. E quando nós falamos de orar e vigiar, não estamos falando de vigiar o outro. Orar e vigiar, ou vigiar e orar. Eu costumo dizer vigiar e orar. Quando nós vigiamos a nossa conduta, o nosso pensamento e a nossa fala, conseguimos entrar numa harmonização, numa harmonia interior mais equilibrada. E desta forma, encontramos as melhores condições para nos dirigirmos ao Pai através da oração, através da prece, como dizemos com frequência. Porque, na realidade, antes que peçamos, o Pai já sabe o que cada um de nós necessita e o que vamos pedir. Mas ainda temos essa necessidade.
Quando falamos em orar, é importante lembrar que o ato de orar nos direciona, nos remete a 3 verbos: o ato de pedir, o ato de louvar e o ato de agradecer. Qual dos 3 será que nós praticamos mais? Qual será? Pedir. Somos eternos pedintes. Faz parte. Eu também sou. Mas precisamos lembrar que o ato de agradecer nos possibilita crescer moralmente, para nos direcionar a um crescimento espiritual. Precisamos compreender que a gratidão, ela é um alimento que deve ser vivenciado continuamente. Devemos agradecer os momentos de dores, os momentos de desafios, os momentos bons e aqueles que não avaliamos como tão bons. Mas, inúmeras vezes, nós acreditamos que só devemos agradecer o que percebemos, entre aspas, como vitórias ou alegrias. E esquecemos que a dor é uma porta de aprendizado. É um instrumento que aquele irmão, inclusive na mensagem A Paciência, lá no Evangelho, no finalzinho, diz, aquele irmão que nós achamos que é um espinho, uma pedrinha do nosso caminho, porque ele tem pensamentos, ideias diversas das nossas, que ele não tem aqueles pensamentos em comum. Ele é alguém que nos atrapalha. E esquecemos que aquele irmão serve para nós de espelho e que ele é um instrumento para o nosso aprendizado. E antes de concluir essa primeira parte, nós queremos dizer que quando buscarmos vivenciar o amor como nos ensina o nosso Senhor, encontraremos as melhores condições para vivermos cada instante de nossa vida mais tranquilos e mais conectados com Deus. Tem uma mensagem que diz assim: o amor como um caminho. O amor é a força que transforma o destino. A reforma íntima é um caminho para corrigir erros e evoluir, onde o amor sublime, perdoando ofensas e amando os inimigos, exemplificado por Jesus, é o objetivo final. Queridos amigos e irmãos, o amor constrói. Quando falamos em amor, não podemos deixar de falar sobre as mães. Sobre Maria de Nazaré, essa mãe santíssima. Acredito que muitos de nós já escutamos ou já lemos em algum lugar algo do tipo: o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor divino. Porque a mãe, ela tem aquele amor pelos seus filhos. A mãe acolhe, ela cuida, ela orienta, ela educa. E trouxemos para nós algumas mensagens, entre elas esta que nos diz: a maternidade como missão. A mãe tem um papel crucial na construção da sociedade, exercendo influência direta sobre seus filhos. A ideia central
é que a missão da mulher de educar e guiar os homens é a mais importante, pois através dela se molda o futuro da humanidade. Quando o Pai agracia aquele ser que na encarnação atual vem como mulher, agracia com a bênção, com a oportunidade de ser mãe, ele concede a ela a responsabilidade, a missão de educar, de orientar, de guiar aqueles espíritos que lhe foram confiados. Porque nós sabemos que espírito não tem sexo. Hoje, nesta encarnação, eu sou Simone. Mas eu já devo ter sido João, Antônio ou qualquer outro. Assim como todos nós. Espírito não tem sexo. Mas quando o Pai permite a mãe, a mulher, esse ser que está nesse estágio de mulher nesta encarnação, ele concede uma oportunidade de grande responsabilidade. E ao retornar ao plano espiritual, esta mãe ou estas mães serão questionadas, ou estes pais também. Tem muitos pais que exercem o papel de mães, e eu conheço alguns também. Então será questionado: o que fizeste dos filhos que te confiei, dos espíritos? Educar é uma maneira de amar também. Mas sabemos que não é uma tarefa simples. Tem os seus desafios, tem os seus momentos árduos. Mas quando a pessoa tem a consciência que está se esforçando para educar, como nos ensina o Pai, como nos esclarece o Evangelho, ela pode ficar mais tranquila, está se esforçando, não com perfeição, porque nós não temos essa condição, mas que ela está tentando fazer o seu melhor. E quando nós falamos de mãe, nós falamos dessa mãe bendita, Maria de Nazaré. E a história conta, né, que quando o anjo Gabriel, saúda Maria, dizendo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Esta mensagem está em Lucas, capítulo 1, versículo 28 a 33. Nesse mesmo capítulo, quando Maria responde, sua disposição, a disposição de Maria para cumprir a vontade de Deus era tal que, simplesmente com coragem e confiança na providência divina, responde ao anjo com as emblemáticas palavras que lhe caracterizariam por toda a sua vida. Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria, aquela mulher ainda tão jovem, mas já estava preparada. E Deus sabia que ela já tinha o conhecimento, a evolução necessária
para receber e assumir esta missão de ser a mãe do nosso Mestre Jesus. Já estava tudo preparado. Ele sabia que ela passaria pelos momentos necessários ao aprendizado, pois Jesus estaria entre nós para que nós pudéssemos também aprender. Mas não soubemos fazer o bom uso desta oportunidade. Quando este ser de luz e de amor esteve conosco, quando ele teve sede, foi dado vinagre para ele. Ele foi chicoteado, foi tão humilhado e não desistiu de nenhum de nós até hoje. E Maria seguiu em sua missão, sendo essa mãe de amor. Maria de Nazaré, Mãe Santíssima e Mãe simbólica da humanidade na Terra. Maria é um espírito puro de mais alta evolução, sendo exemplo de amor, abnegação e sacrifício, trabalhando ao lado de Jesus em prol da humanidade. Que possamos nos lembrar sempre que a nossa mãe, Maria de Nazaré, também é um símbolo do amor puro. Essa mãe bendita, somente um ser angélico e sublime como Maria receberia esta missão de ser mãe do governador do planeta Terra, do nosso Mestre Jesus. Ele que nos diz: meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. E o que será que nós estamos fazendo para vivenciar esse amor que o nosso Senhor nos ensina a todo instante? Aí, às vezes, alguém diz assim: mas é tão difícil. A Terra está passando por esse momento, por alguns momentos de angústias, de agitação, o clima, as energias, as pessoas alvoroçadas, tensas, no ambiente familiar, no trabalho, no grupo social, na casa espírita, em todo e qualquer grupo que façamos parte, sempre temos algo a observar. É porque o meu esposo é assim, assim, assim. É porque meu filho, é porque minha noiva, minha mãe, meu pai, meu avô. E nunca é sobre nós. Sempre é sobre o outro. Por que será? Que caminho é esse que estamos buscando para o nosso crescimento espiritual? E se fizéssemos algo do tipo: é a minha mãe, é o meu pai, é o meu irmão, eu queria que Simone fosse assim, assim, assim. E se fizéssemos o seguinte: eu quero ser a diferença que eu busco, que eu espero do outro. Eu quero fazer a minha parte, para que nós possamos também ter uma convivência melhor. Eu queria ter um mundo onde houvesse mais amor, mais respeito, mais união. E tantas vezes, por coisas tão pequeninas, nem desculpamos o irmão, quanto mais perdoar. Sentimos em algumas situações dificuldades até para o auto-perdão. Ah, mas eu queria.
viver num planeta onde houvesse realmente mais solidariedade, mais caridade, mais respeito. E eu estou sempre esperando do outro, do irmão, do planeta, às vezes até da espiritualidade. Queridos amigos e irmãos, seja eu, seja você, sejamos nós esse instrumento, esta ferramenta, essa pá, esse tijolo, essa areia, a colaborar com esse mundo melhor que nós almejamos, que nós desejamos. Sejamos nós esse instrumento a estender a mão ao nosso irmão, a pedir desculpas, a buscar o diálogo, a compreensão, para que possamos dar as mãos e seguirmos em frente, em busca de encontrarmos este caminho para o nosso crescimento moral e espiritual. O amor é o caminho para o nosso progresso espiritual. Depende de nós. Eu queria viver no mundo de paz. Aí eu busco lá fora. Tem uma música de Nando Cordel, né, que diz: a paz do mundo começa em mim. O que é que nós estamos esperando para ser esse instrumento da paz, da luz e do amor, como nos ensina o nosso Senhor? Queridos, falar de amor é falar sobre Jesus, é falar sobre o Evangelho, é falar sobre Deus. Deus, esse amor pleno, como falamos inicialmente, é falar sobre Maria Santíssima. Mês de maio, quando na realidade devemos nos lembrar e falar de Maria durante todos os meses do ano. Falar sobre as mães todos os dias. Não apenas no mês de maio. No Dia das Mães, que o comércio criou, esse dia de pai, dia de mãe, faz parte do plano Terra. Mas que possamos nos lembrar das nossas mães todos os dias. Que possamos nos lembrar que o amor é essa chama viva que nos convida a sermos espíritos melhores. Nenhum de nós está aqui no planeta Terra a passeio. Estamos aqui para nos melhorarmos, para progredirmos, para aprimorar. Se já temos algo que acreditamos, ou talvez seja, não sei, que está pelo menos no caminho, que possamos aprimorar. Queridos amigos e irmãos, que possamos dar as mãos unindo os nossos corações para vivenciar o verdadeiro amar que o Mestre Jesus está a nos ensinar. Parabéns para todas as mães, para os pais e para os pais. Que Deus nos abençoe e que possamos sempre fazer a nossa parte para sermos um instrumento, uma ferramenta que colabora com a construção de um planeta onde haja mais amor, união e luz. Queridos amigos, gratidão é a palavra que me resume na noite de hoje. Gratidão a Deus que me concedeu a oportunidade de trabalho, me permitiu a oportunidade de estar aqui nesta noite, aprendendo junto com todos vocês, encarnados e desencarnados.
O momento da palestra, o momento dessa fala, desta conversa, é um momento de construção em conjunto. Gratidão a Jesus, gratidão a todos vocês pela colaboração. Queridos amigos, bênçãos e paz, abraços fraternos. Simone Vasconcelos, uma simples trabalhadora. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.